Sem consenso, a Câmara decide não votar nessa quarta PEC que blinda parlamentares de decisões da Justiça. E aqui a gente vai ver que o STF quis entrar nisso aí também, porque ele quer ter, obviamente, esse poder. Na verdade, o que a gente vê aqui é uma queda de braço, um cabo de guerra e um querendo favorecer o próprio lado, o que é mais do que normal. Só que aqui, na verdade, a gente vê que os deputados eles estão querendo se blindar até mesmo de investigações. E, obviamente, se eles fazem isso, o STF também não vai poder, por exemplo, reclamar de alguma coisa que eles fizerem, tipo o impeachment. É verdade. Porque se eles são blindados até contra investigações, são blindados contra qualquer tipo de processo, logo, se eles votarem alguma coisa que o STF não se agrade, obviamente que se essa decisão for contra o STF mesmo não vai poder fazer nada. E o próprio STF, na pessoa de dois ministros, que eu já vou falar já, não estão aceitando isso. Essas outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe esse like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Então, vamos lá aqui para você. A Câmara dos Deputados decidiu não votar o texto base da proposta da emenda constitucional que pretende blindar os parlamentares de ações judiciais, né? Não houve consenso para o texto, mesmo após várias reuniões ao longo do dia. Não tem nem texto, ganhamos mais um tempo. Bom não votar hoje, porque o texto tem muitos pontos polêmicos e visto pelo governo como negativos, afirmou o deputado Lindenberg Farias, líder do partido da Câmara. A PEC da blindagem prevê voltar às regras originais da Constituição de 88, ou seja, já era assim. E por que era assim antes? Porque logo no início existia uma repressão muito grande de deputados serem perseguidos por militares. Então, essas perseguições elas só conseguiram parar de serem tão intensas mediante a Constituição de 88 que blindava esses parlamentares. Mas aconteceu uma coisinha ali há alguns anos atrás, né? Um pouco mais de 20 anos atrás. Vamos ver. Ó. Quando deputados e senadores só podiam ser investigados criminalmente com autorização prévia de suas casas legislativas por meio de votações secretas. Isso significa que tanto a abertura de inquérito quanto o oferecimento de denúncias contra parlamentares dependiam do aval da Câmara ou do Senado, o que, segundo os juristas, criou barreiras que inviabilizavam apurações e permitiam que acusações fossem engavetadas, né? Ou seja, isso começou com uma proteção ali ante a perseguição pós-regime militar e acabou favorecendo eles para poder, já não tem ninguém para me perseguir, então eu vou agir da melhor forma que eu quiser aqui, porque sim, é assim, as coisas ali em Brasília funcionam dessa forma. Aí, o modelo foi alterado em 2001 pela emenda constitucional número 35, que retirou essa exigência, mas agora pode ser retomada pelo Congresso. Em 2001, vocês sabem, quem fez isso aqui foi o FHC. Para ser aprovado na Câmara, a PEC precisa de apoio de pelo menos 308 votos em 2 turnos de votação. A intenção de votar o texto faz parte de um acordo costurado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, com o integrante da oposição e do Centrão para colocar fim à ocupação dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no plenário. O deputado Lafayette Andrade representou nessa quarta os líderes da versão nova sobre a PEC que amplia a blindagem de parlamentares. Isso também aconteceu, obviamente, né, porque teve aquela questão de ter uma decisão por parte do Hugo Mota para poder punir os deputados que estavam obstruindo ali, né? Obstruindo não, ocupando, né? Que existe ocupação e obstrução são duas coisas totalmente diferentes. Porque, por exemplo, se fosse obstrução, por exemplo, não estaria acontecendo isso aqui, ó. O Hugo Mota não poderia nem ter se sentado aqui nessa cadeira, né? Independente da dificuldade ou não que ele tenha sido, não foi obstruído, foi ocupado. A aparência dele ainda não foi apresentado pelo público, mas o blog do Camarote teve acesso aí. Vamos lá. Veja os principais pontos que está sendo discutido. Ó. Maioria de 2/3 para a condenação. O projeto estabelece que a condenação criminal de deputados e senadores só poderá ocorrer caso haja o voto favorável de 2/3 do STF. Hoje, basta maioria simples, né? Então, veja que se acontecer dessa forma,
vai poder ficar muito mais fácil, por exemplo, passar coisas ali sobre o impeachment do Moraes e também sobre blindar os deputados. Só que qual é o problema aqui dessa questão toda? É que, como vocês sabem, o Alexandre de Moraes, o Dino, esse pessoal, eles estão querendo se blindar e eles se utilizam de vias, vamos dizer assim, extras ali para poder ter esse controle de forma integral. Vocês sabem que o Davi Alcolumbre tem um sócio e esse sócio está lá na mão do Alexandre de Moraes, pendendo até algumas acusações e tal, e tem processo dele no STF. Da mesma forma que o Nabor Vanderlei, pai do Hugo Mota, também tá para poder ser preso e o STF também está ali no STF. Então é de interesse dos deputados se blindarem dessas coisas, porque o STF está com ele, o Moraes está com os dois na mão. É assim que funciona ali em Brasília. Eu digo sempre aqui, em Brasília funciona a parte de favor. E lá, de favor, vale muito mais do que em dinheiro. Muito mais. Por quê? Você não consegue, por exemplo, com dinheiro tá soltando, mas não impede a condenação, por exemplo. Porque uma canetada só e o ministro pode prender seu pai, pode prender seu sócio, como é o caso do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota. Então, para eles é muito mais interessante votar algo que seja o contrário a isso, porque eles se blindando, eles podem ter um acesso muito melhor a outros tipos de coisas. Então, por isso que eles querem passar isso aqui, né? Prisão preventiva incondicionada. A PEC mantém possibilidade de prisão em flagrante, já prevista hoje, mas cria novos requisitos para prisão preventiva ou para aplicação de medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Porque, assim, prisão preventiva não quer dizer que a pessoa já foi condenada, entendeu? Porque a pessoa pode ser condenada, pode ser presa. Então, ela pode ser revertida, essa ação aqui. Para que essas medidas sejam impostas, será necessário o aval de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, mesmo assim, a decisão terá de ser submetida a deliberação da Câmara ou do Senado. Aí agora vamos lá, aqui é só uma das coisas que é interessante, vamos lá para outra parte, né? A Câmara mobilizou para votar blindagem, mas recuou após ministros do STF serem avisados do texto inconstitucional. Ou seja, eles vão lá e dizem assim, não, a gente não pode votar um negócio para poder se blindar. Que conversa é essa? Quem pode ser blindado é a gente aqui, né? Vocês não podem fazer isso, porque senão eles poderiam votar alguma coisa contra o próprio STF. Então, eles já vão dizer assim, não, isso aqui é inconstitucional, então não pode estar rolando isso aqui. Bem tipo, né, do STF. Aí aqui, a gente vai ver aqui, ó, começou um constrangimento e ninguém estava querendo buscar o texto previsto. Por exemplo, a expressa autorização do Congresso para a abertura de ações penais ou inquéritos policiais contra parlamentares. Aí, Lafayette, relator da proposta original, começou a dizer que aquele não era o texto que estaria relatado segundo fontes do blog. Então, quem era o relator? Líderes da base do governo Lula, do PT, disseram que pelo menos 2 textos estavam em discussão do lado do Centrão, disseram que eram 4 textos, né? Aí aqui, ó, deixa eu ver aqui, tem, apesar de números conflitantes em uma coisa concordam, base e Centrão concordam. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu recuar quando viu que não tinha um mínimo de consenso nem sobre quem assumiria a criança, né? Então já tem aquela pressão ali por parte do STF, né? Outro ponto pesou para a decisão de dar um passo atrás quando ministros do STF foram avisados do teor do que estava sendo tratado. Pelo menos 2 entraram no circuito. E a gente sabe muito bem quem são esses 2 aqui, né? Ou pelo menos a gente especula, né? Mas quem seria? Aí é que a própria a reportagem diz né? Um expoente parlamentar, o ministro do STF, Flávio Dino, ironizou. Disse que a Câmara estava em busca de um regime jurídico igual ao Papa Leão XVI. Aliás, Leão XIV, né? E então aqui, um deles é o Flávio Dino. E provavelmente vocês sabem, né? Quem é o segundo? Quem é? Com certeza é o Alexandre de Moraes. Então existe essa queda de braço, esse cabo de guerra para poder ver quem vai livrar a cara de quem. Essa aí é a verdade. E no final, quem é que se prejudica? É obviamente, né? Obviamente, quem paga esse pessoal todo, quem paga STF, quem paga deputado, quem paga Hugo Mota, Davi Alcolumbre, quem paga essa conta toda? Claro, somos nós,
feitos de trouxa mais uma vez. É assim, as coisas no Brasil infelizmente são dessa forma e a gente tem que fazer o quê? Aceitar, né?